vocês aproveitem o mostruário de vocês, nós vamos cortar o nosso tecido numa medida que dê um tamanho como se vocês fossem fazer uma almofada. Então, nós vamos trabalhar com tecido quadrado. E nós vamos trabalhar quadrado de 50 centímetros. Então, nós vamos marcar 50 centímetros no comprimento, tá? Vamos marcar 50 centímetros no comprimento. Podemos passar uma linha para ajudar, porque como eu nunca cortei tecido, ou raramente eu corto tecido, e aí, se eu quero fazer quadrado, eu vou marcar 50 aqui também. Não precisa descontar a orelha não, tá? A orelha pode ficar fazendo parte aí. Então, nós trabalhamos assim. Nós podemos trabalhar com a régua, como nós podemos trabalhar também, já colocando, olha, eu coloco lá na linha que eu fiz retinho, o esquadro, tá? Vou colocar bem em cima da linha e vou fazer um traço acompanhando o esquadro. Então, eu tenho certeza que eu formei um esquadro, um ângulo de 90 graus, porque este ângulo reto aqui é um ângulo de 90 graus, tá? E esse aqui é um ângulo de 30 graus. Então, aí nós temos um tecidinho nesse tamanho. Nós podemos cortar nesse tamanho aqui toda uma largura de tecido para vocês terem já em mãos os tecidos para começar o nosso trabalho. Então, nós podemos, marcamos um, nós podemos dar continuidade, vocês podem cortar um só, depois riscar e marcar outro. Olha, aqui o meu tecido, ele está amassadinho, porque ele veio assim amassadinho. É interessante que eu deixe ele bem lisinho, que eu até use um ferro para deixar ele ficar lisinho. Mas como ele é firme e eu consigo tirar certinho aqui, eu posso dar continuidade. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho já um aqui no esquadro, eu vou colocar na linha que eu fiz aqui, certinho no risco, vou puxar bem o meu tecido e vou fazer outra linha lá para fazer outro quadrado. Então, eu vou confirmar os 50 centímetros que eu posso fazer aqui, ou marcar com a fita métrica, que fica melhor. Ó, então, eu venho aqui mais um, com 50, lá marquei certinho, 50 centímetros. Não preciso traçar. Se eu fizer assim, como eu já tenho o tamanho do esquadro certinho lá, olha, eu coloco lá no risco e vou trabalhar riscando aqui. Então, eu já tenho 2 quadrados de 50 centímetros. Vocês viram que a gente usou o esquadro sem problema. Ele tá certinho aqui. Ele tá bem, apesar dos fios, mas tá bem retinho. Então, a gente fez. Então, eu gostaria, né, quero que vocês cortem toda a largura. Se for o outro, nós vamos cortar, porque aqui nós vamos ter 5, 6, isso aí. Então, nós vamos cortar os quadrados para a gente depois ir para a máquina de costura, começar o nosso treinamento de como fazer uma costura reta. Então, hoje nós vamos começar fazendo costura reta. Eu vou cortar. Então, como nós vamos cortar? Vamos lá. Então, eu vou cortar um quadrado com a tesoura. Lembrando que eu disse para vocês, o polegar, eu pego a tesoura. Se vocês forem cortar com essa tesoura aqui, ó, é o mesmo processo, tá? O polegar, os dedos aqui, claro, cabe menos. Eu também vou cortar, mas a tesoura sempre assim e de preferência o mais em pezinho possível. Porque às vezes as pessoas vão cortar, eu vejo muito, que vai cortar em torta. Se ela entorta a tesoura, o tecido vai cortar torto. Tá? Pode ser com essa também. É claro que essa eu corto mais gostoso, essa eu também corto melhor, mas essa também dá para cortar.
Como nós fizemos um risco, nós vamos cortar exatamente em cima do nosso risco. E a gente abre a tesoura o mais que a gente consegue e vai, não precisa ir até o final não. Aí a gente muda de novo, a gente vai cortando, ó. Eu abro a tesoura, fecho em cima do meu risco, não até o finalzinho, na ponta. Aí eu abro de novo, acompanho o meu risquinho, sempre esta mão apoiando o tecido que a gente vai cortar, para não sair do lugar. Ó, e vou cortando, fazendo assim. Não precisa fechar até o finalzinho não, tá? Porque senão não fica legal. Ó, faço isso. Não piquem além do risco. Cortei. Deixa eu mudar a tesoura só para vocês verem. Então, nós vamos lá. Então, eu vou cortar aqui. Eu vou começar lá. Posso puxar um pouquinho mais perto de mim. Eu vou cortar. Ó, mesma coisa, tá? Não vou em cima do meu risquinho. Eu não vou fechar a tesoura até o final. Senão dá um repicado. Eu trabalho com ela, ó. Eu abro um tanto e fecho até um tanto também. Não vou até o final. Eu vou, ó, aqui e vou lá, ó. 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 Deixa eu fechar um pouquinho mais, que aquela tesourinha. Aí, então eu tenho um quadrado, tá? Eu vou aproveitar e mostrar para vocês, então eu tenho aqui, ó, o fio do comprimento, o fio da largura. E se eu colocar, dobrar esse quadrado assim, em diagonal, fazendo um triângulo, eu vou ter aqui o viés, o tecido dobrado no viés. Quando a gente fala, então eu tenho ele totalmente enviesado. Eu dobrei o comprimento, que tá aqui a orelha, ó. Aqui está a orelha, o comprimento, eu dobrei ele exatamente em cima do fio da largura. Esta diagonal, esta dobra aqui, é a forma que a gente corta o tecido no viés. É como a gente corta o tecido enviesado. Então, eu falei que vamos cortar um viés. Então, a gente coloca desta forma. Esta é a forma correta para cortar. Ele tem que ter 45 graus na dobra para formar um viés perfeito. Se a gente corta mais ou menos viés e quer fazer um trabalho, não fica legal. Então é importante que ele tenha os 45 graus, seja dobrado certinho. O fio do comprimento, o fio urdume, dobrado exatamente em cima do fio trama. Então a diagonal aqui formou o viés com 45 graus. Então, isso é importante, porque nós também vamos cortar viés. Aí a gente vai repetir, lá de novo, vamos cortar o viés. Então, nós vamos mostrar para vocês. Mas é desta forma que a gente corta.